coisas que escreveríamos, boas e ruins, e ele não se envergonha das coisas ruins. O que ele se envergonha é daquele que não se arrepende daquilo que faz. Porque o segredo do perdão divino é se arrepender. E constantemente nós estamos nos arrependendo de nossas falhas. Essa é a prova viva de que em nosso coração habita o Espírito Santo. Porque Deus sabia que nós seríamos falhos, Ele sabia que nós teríamos fraquezas, mas Ele sabia que a semente eleita iria sempre pedir um recomeço. A semente eleita iria cair, morrer e nascer de novo. Cair, morrer e nascer de novo. O sol nasce, o sol se põe, e ele nasce de novo, ele se põe de novo. As nossas vidas, diz o profeta, a gente começa no nascimento, depois a gente envelhece, depois a gente cai em falha, mas a gente recomeça de novo, é como um novo nascimento novamente. A nossa vida é um constante iniciar, crescer e terminar, e reiniciar de novo. Cada degrau da fé que nós caminhamos, e nós subimos um degrau, é um recomeço de novo. Amém. Cada degrau na fé que nós começamos a subir é uma oportunidade de um recomeço, porque estamos entrando em território desconhecido. Cada degrau espiritual que eu subo, que você sobe, que você já cresceu, que eu cresci, nós entramos em território desconhecido. E Israel, numa forma natural, eles tiveram que entrar no território do inimigo, e diz o profeta que Deus deu a terra para eles, mas eles tiveram que lutar por cada polegada. E para nós não é diferente. Hoje nós temos uma luta, um conflito, um combate interno de pensamentos e de muitas coisas que nós vemos, assistimos, mas nós estamos lutando por cada polegada dessa vida espiritual, dessa escrita perfeita na vontade de Deus. Nós desejamos escrever um livro que não é dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas intenções. Queremos escrever um livro de acordo com o Espírito Santo. E Deus nos dá todos os dias essa oportunidade de escrever esse livro. Mas aqui há um segredo. Aqui há uma entrelinha dentro dessa escritura, dentro dessa passagem bíblica. Porque nós sabemos que esse livro da vida do Cordeiro é um livro selado. E diz o pastor César uma vez, falou assim, este livro é um livro profético. E o livro profético é algo que foi proferido dos lábios de Deus através de um mensageiro profeta. Amós 3,7 diz Deus assim: e Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus tem segredos e Ele compartilha os seus segredos com quem Ele confia, a quem Ele ama, a quem Ele viu estar nele antes da fundação do mundo. Ele compartilha esses segredos, Ele compartilha essas informações que estão nas entrelinhas de Sua palavra. Nós já ouvimos muitas vezes isso. Nós lemos algo e não vemos. Passa um tempo, a gente cresce um pouquinho, a gente come mais um pouquinho de um alimento aqui, outro ali, e daqui a pouco a gente olha e começa a ver o que a gente não via. É verdade. Porque nós conseguimos olhar nas entrelinhas através do Espírito dele. Amém. É verdade. Porque a letra diz, a Escritura, que a letra mata, mas o Espírito incidindo sobre a letra tem o poder de produzir revelação. Amém. Quando as pessoas denominacionais pegam essa palavra, eles só podem produzir letra, eles só podem produzir morte, eles só podem produzir destruição, mas quando o Espírito toma a palavra, ele produz vida. Ele produz uma vida no Espírito, ele produz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de render, abrir mão sua vida para viver a vida de Deus, para viver a vida do Espírito. E aqui está um segredo contido nas entrelinhas dessa palavra, e nós vamos nos alegrar nessa noite quando chegar nesse ponto. Eu quero dar uma demoradinha, senão meu sermão vai ser muito rápido, mas eu quero caminhar nisso aqui. Eu quero compartilhar como Deus colocou no meu coração. Nós sabemos que nós temos a oportunidade de todos os dias escrevermos. Nós estamos escrevendo uma história, e muitas vezes parte da nossa história nós nem entendemos.
Você já chegou num ponto onde tu não te entendeu nem a ti mesmo? Eu já teve momentos na minha vida que eu olhei, eu não consigo entender nem a mim mesmo. Como é que eu vou tentar entender os outros? Se eu não estou entendendo a mim mesmo. Aí quando a palavra de Deus vem e diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que alguém vai conseguir amar o próximo como a si mesmo, se ele nem sabe se amar a si mesmo? Se ele nem consegue tratar o seu corpo, a sua vida, a sua conduta de maneira decente, honesta e correta, com pudor, com fidelidade a si mesmo. Primeiro eu tenho que amar a mim mesmo, para que depois eu possa amar o meu próximo. Porque se eu não amo a mim mesmo, como eu vou amar o meu próximo? Eu tenho que aprender a amar a mim mesmo, cuidar de mim mesmo. Viu? Tem pessoas que não cuidam do seu próprio corpo. As pessoas depredam o seu próprio corpo, deixam os dentes estragar, deixam o corpo apodrecer, deixam o corpo ficar sujo, não se ama a si mesmo. Porque diz a Bíblia, aquele que ama-se a si mesmo cuida do seu próprio corpo. Agora, como é que alguém poderia amar se não se ama a si mesmo? Então eu tenho que aprender a amar a mim mesmo e depois aprender a amar o meu próximo do mesmo jeito que eu me amo. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé é pior que o infiel. Então, se eu trato aqueles a quem amo da mesma maneira que eu trato a mim mesmo, eu não estou transgredindo nenhuma lei, mas estou buscando cumprir a vontade perfeita de Deus. Às vezes as pessoas não entendem da maneira que nós podemos oferecer um tratamento, um cuidado, um gesto, uma forma, e eles querem mais. Mas você está tratando no mesmo nível que você trata você, e isso é só Deus que consegue enxergar. As entrelinhas de um tratamento, as entrelinhas de um sentimento, Deus conhece os limites do ser humano, mas o ser humano não conhece o limite do outro ser humano. E é por isso que acontecem muitas injustiças, porque as pessoas não conhecem os limites uns dos outros. E é por isso que acontecem os excessos. É por isso que acontecem os descasos. É por isso que acontece tanta má interpretação de todas as coisas que acontecem na vida do ser humano. Porque Jesus declarou isso quando ele disse assim, vós julgais segundo a aparência, porque nós somos especialistas em traçar um julgamento de acordo com aquilo que eu estou acompanhando, assistindo. Só que o olho espiritual enxerga além da carne, além dos sentidos, além das células, além dos pensamentos. Por isso Deus está exigindo de sua noiva nessa hora final um grau mais profundo, um grau de um nível mais perfeito, de amor profundo por sua palavra e de amor profundo pelo meu semelhante. E as pessoas não estão entendendo esse movimento. Nós vimos conversando no caminho e em determinada altura da conversa me veio um sentimento, disse assim, eles não estão captando, a maioria das pessoas não estão captando que a prova de fogo final é você amar o teu semelhante acima do que você se ama. Porque fazer pelo semelhante como Jesus fez, amar como Jesus amou. Como é que eu vou amar como Jesus amou, se eu não consigo amar nem como o meu semelhante consegue amar, na natureza humana? E o requerimento de Deus é ser perfeito como perfeito é o Pai. E essa perfeição é uma exigência para mim e para você. Essa perfeição será requerida de nós para chegarmos ao nível de arrebatamento. Teremos que ter essa perfeição. Por quê? Quando o profeta foi além da cortina do templo e ele regressou e disse assim, lá não entra nada menos do que o amor perfeito. Aí as pessoas pensam que é uma maneira, uma forma de julgar, de interpretar segundo a aparência que ela viu, que ela detectou, ela entende. Não, no meu jeito, no meu tempo, eu aprendi desse jeito e eu não vou mudar esse jeito. Isso não está certo, isso não está claro aos meus olhos, então eu já estou dando tchau para ti e pronto. A pessoa não consegue olhar além da aparência, não consegue olhar além da intenção, não consegue olhar além do sentimento, porque Deus não interpreta só o que eu estou falando, Ele interpreta o que eu estou tentando falar. Deus consegue ver as entrelinhas de
uma oração. Deus consegue ver as entrelinhas, o sentimento com o qual eu falo aquelas palavras que não conseguem expressar com total clareza o que está dentro de mim, porque a vida espiritual, ela é sobrenatural, ela é inexplicável, e a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, se a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, alguém está orando como pensa ser o que convém, só que não é. Mas só que Deus está olhando além das minhas palavras. Ele está olhando a intenção com a qual eu quero transferir aquilo. Eu quero transmitir aquilo. E o teste final para aqueles que chegarão ao arrebatamento é amar o seu próximo acima do que amar a si mesmo, porque isso é o que é requerido pela palavra. Porque está escrito: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras. Amém. E a Escritura diz: ser perfeito como perfeito é o Pai. Se nós fizéssemos algo que todo mundo nos olhasse nós como perfeito, nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma sombra de variação, ainda não seria a perfeição, aquela do que é perfeito é o Pai. Porque seria uma perfeição não só externa, seria uma perfeição no íntimo, uma perfeição na alma, uma perfeição no coração. Seria uma perfeição impercebível com sentidos humanos. E é essa perfeição que Ele requer de nós. E ela vai exigir a gente amar o nosso semelhante e olhar além. Amém. Nós temos que olhar além dos sentidos. Como diz o hino assim: ver além das aparências teus filhos como tu, como Ele. Eu tenho que olhar como Deus olha. Amém. E como é que eu vou olhar como Deus olha, se não for pelo Espírito dele? Não tem, a palavra nos aperta um canto em que nós temos que olhar e dizer: Senhor, realmente, sem mim nada podeis fazer. Verdade. Sem ti eu não posso dar nenhum passo, sem ti eu não posso dar nenhuma palavra, sem ti eu não posso nem pensar de maneira justa e correta, Pai. Porque ainda que todos me vejam totalmente falho, mas se a maneira do meu pensar estiver justa diante dos teus olhos, eu sou perfeito aos teus olhos. De maneira tal que eu tenho que confiar de tal maneira em Deus, que o meu coração, o meu gesto e os meus atos são aqueles que Deus inspirou em meu coração a assim fazer, a assim agir, a assim expressar, assim ser a sua imagem. Porque não existe outra forma. Deus não aceita outra maneira a não ser a maneira do Filho, a não ser a maneira daquele que abriu mão de sua vida e disse: todavia se faça não a minha, mas a tua. Nós temos que chegar a esse ponto para ter o mesmo coração, amém, o mesmo sentimento, a mesma intenção, porque ali do outro lado não é aceitado nada menos do que o amor perfeito. Aí as pessoas que se afastam, as pessoas que julgam segundo a aparência: não, mas eu não entendi aquilo, eu vou